Você já sentiu que, em meio ao caos, uma paz repentina te cobria por dentro? Uma paz que você não conseguia explicar com lógica. Você já viveu momentos em que a confusão se dissipou como a névoa sob o sol da manhã e, de repente, tudo ficou claro? Notou como, sem um motivo humano, o medo simplesmente desaparece do coração. E às vezes ocorre algo ainda mais desconcertante. Pequenas coincidências que se encaixam bem demais, portas que se abrem bem na hora, encontros que parecem colocados com uma precisão quase impossível. E se eu te dissesse que não são acontecimentos ao acaso? E se fossem sinais deliberados de um companheiro invisível que caminha com você todos os dias? Muitos católicos pensam que o anjo da guarda só intervém quando há perigo, tentação ou uma escuridão espiritual evidente. Mas Santa Faustina Kowalska, apóstolo da Divina Misericórdia, que viveu em uma comunhão constante com o mundo invisível e cujo diário foi autenticado pela Igreja, revela uma verdade que muda tudo. Seu anjo da guarda não apenas protege você do mal, ele também confirma quando você está trilhando o caminho que Deus desenhou para a sua alma. Hoje você vai descobrir 7 sinais autênticos que seu anjo deixa quando você está alinhado com a vontade de Deus. Não falamos de superstições nem de fantasias de moda. Segundo esta mensagem, são revelações recebidas do céu, confirmadas pela Sagrada Escritura e pelo ensinamento oficial da Igreja. E convém advertir desde o início. O que você vai ouvir pode despertar algo que você havia esquecido. Pode te devolver aqueles instantes em que o céu tocou sua vida com tanta suavidade que você quase não percebeu. Antes de entrar nos 7 sinais, propõe-se aqui um compromisso de fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos e ideias atribuídas a Santa Faustina, que buscam aprofundar sua vida espiritual. Ative o sino para não perder conteúdo que pretende transformar sua relação com Deus e com o mundo invisível que te rodeia. E agora, para começar de verdade, escreva nos comentários esta frase como uma oração pública. Anjo da guarda, ajuda-me a reconhecer os teus sinais. Você se atreve a fazer isso com fé, não como um simples comentário, mas como uma declaração interior. Santa Faustina Kowalska nasceu na Polônia em 1905, em uma família camponesa humilde, sem estudos nem privilégios. Desde muito jovem, viveu com uma sensibilidade espiritual fora do comum, com uma inclinação constante à oração e àquele silêncio interior, onde, segundo ela, Deus se deixa encontrar. Quando ingressou na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, ninguém podia imaginar que aquela freira simples acabaria vinculada a uma mensagem que marcaria milhões de pessoas. A Divina Misericórdia. Entre 1931 e 1938, Faustina escreveu seu diário, onde deixou por escrito o que afirmava receber na oração, especialmente sobre a misericórdia de Deus, o chamado a confiar plenamente nele, e o desejo de que esta mensagem se difundisse por todo o mundo. Nessas páginas também aparecem experiências ligadas ao mundo invisível, como a presença do anjo da guarda, e visões que ela descreve como reais sobre o céu, o purgatório e o inferno. Precisamente pela delicadeza de tudo isso, o texto insiste que não se tratou de algo aceito levianamente, mas de um caminho longo e examinado com cuidado. Anos depois, em 1965, o então arcebispo de Cracóvia, Karol Wojtyła, ordenou um estudo teológico profundo do diário. Com o tempo, já como Papa João Paulo II, ele mesmo beatificou e canonizou Faustina, e além disso, impulsionou a celebração do Domingo da Divina Misericórdia para toda a Igreja, apresentando-o como um dos chamados espirituais mais importantes da nossa época. Mas o processo não foi linear. A própria mensagem recorda que houve confusão, más interpretações e até um período de proibição temporária, que foi revisto mais tarde com novas análises e traduções mais precisas, até que se reconheceu que o conteúdo estava profundamente enraizado na fé católica. Dentro desse mesmo marco, Faustina relata que seu anjo da guarda
não apenas a protegia, mas a acompanhava e a instruía em certos momentos, inclusive guiando-a em experiências que ela descreve como visitas ao purgatório e ao céu. Também menciona advertências relacionadas ao discernimento espiritual, como se essa presença invisível a ajudasse a distinguir o que vinha de Deus do que podia ser engano. E aí, o texto coloca uma ideia central. Os anjos não seriam um adorno simbólico, mas servidores reais de Deus, que atuam de maneira discreta, sustentando, orientando e protegendo as almas em seu caminho. E agora a pergunta é inevitável. Se uma freira tão simples pôde aprender a reconhecer essa ajuda sem necessidade de espetáculos, como se reconhecem esses sinais em uma vida normal, cheia de barulho e distrações? Quantas vezes você terá sentido algo interior e o terá descartado sem mais? O que se apresenta aqui não nasce de uma ideia bonita, nem de uma metáfora piedosa, mas de uma afirmação direta. Os anjos estão envolvidos no caminho da alma. No Diário de Santa Faustina, eles aparecem como uma presença real, discreta, mas constante. Menciona-se, por exemplo, que na entrada 20, ela descreve como seu anjo da guarda a conduziu para contemplar as almas do purgatório e permitiu que ela visse uma realidade que normalmente permanece oculta. Também se recorda que na entrada 470, ela relata uma viagem difícil na qual o anjo a acompanhou e a protegeu de perigos que ela nem sequer conseguia perceber. E mais adiante, na entrada 880, o texto insiste em algo ainda mais interior. Os anjos não apenas guardam, mas se alegram com as vitórias espirituais da alma, como se participassem em silêncio quando você resiste a uma tentação ou quando atravessa uma prova sem se render. A partir daí, a mensagem conecta essas experiências com o ensinamento oficial da Igreja. Cita-se o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 329 ao 336, para recordar que os anjos são criaturas espirituais reais, criadas por Deus, que servem ao seu plano de salvação e que cada pessoa conta com um anjo da guarda. Não se apresenta como uma teoria nova, mas como uma continuidade com o que a fé católica sempre afirmou. E se reforça com a Sagrada Escritura, onde os anjos aparecem em momentos decisivos. O arcanjo Rafael guiando e protegendo Tobias, o arcanjo Gabriel anunciando a Maria o desígnio de Deus, os anjos assistindo a Jesus após a tentação no deserto, e sua presença também no amanhecer da ressurreição, quando se proclama que a morte não teve a última palavra. Então, o que Faustina traz nesse ponto? O texto coloca isso como um aprofundamento do modo como esses mensageiros atuam no cotidiano. Afirma-se que a comunicação deles não costuma ser por meio de palavras audíveis, mas através de movimentos interiores, luzes na consciência, paz, clareza, fortaleza e também circunstâncias que se ordenam de maneira providencial. Ou seja, uma linguagem silenciosa que não busca espetáculo, mas sim guia, confirma e orienta a alma quando ela está alinhada com a vontade de Deus. E aqui chega a pergunta que a própria mensagem deixa flutuando. Se essa linguagem existe de verdade, quantas vezes ela terá falado com você e você não a terá reconhecido? Você se atreve a aprender a ouvi-la com calma, com fé e com um coração disposto? Santa Faustina apresenta este primeiro sinal como algo que a alma reconhece quase de imediato, precisamente porque não nasce de uma causa humana. Não é uma emoção passageira, nem o alívio lógico de quando um problema se resolve. É uma paz que desce dentro de você mesmo quando, por fora, tudo continua igual, ou até pior. A mensagem insiste que essa paz é um dos sinais mais claros da presença de Deus, porque muitas coisas podem parecer luz e, no entanto, vir misturadas com inquietude, pressa ou agitação. Em contrapartida, a paz verdadeira não pressiona, não confunde, não empurra com ansiedade. Instala-se com suavidade e deixa o coração em silêncio,
como se alguém o tivesse sustentado por dentro. No texto conta-se que Faustina viveu momentos de luta interior, em que, sem uma explicação externa, sua alma ficou envolta em calma. Não foi porque ela se convenceu com argumentos, nem porque tudo se acomodou de repente. Foi como se uma presença invisível estivesse ali, e de repente, o coração pudesse respirar. E aí aparece a ideia-chave. Essa paz não significa ausência de provas, mas a certeza profunda de que Deus continua no comando, embora você não entenda o caminho. Também se propõe que esta paz pode surgir após uma decisão difícil quando você escolhe o bem, mesmo que custe, como uma confirmação interior de que deu o passo correto. E ao contrário, quando você se afasta do que sabe ser reto, embora por fora pareça mais cômodo, aparece um peso, uma inquietude sutil, uma falta de descanso que não vai embora. Por isso a mensagem deixa um ensinamento prático. Aprender a olhar para essa paz como bússola, não como capricho emocional, mas como sinal. E aqui vai a pergunta que te obriga a se olhar com sinceridade. Você se lembra de algum momento em que, em meio ao caos, sentiu uma calma inexplicável que te sustentou por dentro? E se essa foi uma das formas em que seu anjo da guarda confirmou que você não estava sozinho? Depois da paz interior, a mensagem apresenta um segundo sinal muito concreto. Uma clareza que chega quando a mente estava nublada, como se alguém acendesse uma luz dentro de você. Não se trata simplesmente de entender algo com lógica, nem de encontrar uma resposta depois de dar 1000 voltas. É uma luz interior que ordena o que estava desordenado, que acalma a dúvida e deixa uma certeza limpa, sem ruído. Segundo essa abordagem, essa clareza não elimina a fé, mas a orienta. Não anula a razão, mas a limpa da ansiedade e a torna mais simples. No texto, recorda-se que Faustina atravessou períodos em que não sabia o que fazer, em que se sentia perdida e carregada de incerteza. E, no entanto, em meio a essa escuridão, aparecia em seu interior uma compreensão serena que lhe mostrava o passo seguinte. Não vinha como um impulso brusco, nem como uma emoção descontrolada. Chegava sem violência, sem pressa, como um pensamento claro que não empurra, mas que sustenta. E precisamente por isso, insiste-se em um detalhe. Quando a clareza é autêntica, não produz agitação. Não te deixa nervoso, não te acelera com medo. Pelo contrário, traz uma sensação de ordem, de verdade, como se tudo se encaixasse por dentro. Também se ressalta que esta clareza pode aparecer após a oração, o silêncio ou mesmo em momentos comuns, como uma frase que você ouve, uma leitura que te toca ou uma conversa que, de repente, te mostra o que antes você não via. O resultado é o mesmo. A confusão perde força, o coração para de lutar, e a decisão correta se torna evidente sem necessidade de forçá-la. A mensagem apresenta isso como uma forma discreta em que os anjos atuam, não falando com uma voz audível, mas iluminando a inteligência para que a alma reconheça o caminho alinhado com a vontade de Deus. E aqui vem a pergunta que te mantém no vídeo, porque não é teórica, é pessoal. Você já viveu aquele instante em que compreendeu algo sem saber como se a resposta estivesse esperando por momento certo para aparecer? E se essa clareza não foi apenas um pensamento seu, mas um sinal silencioso que te guiava? Depois da paz interior e da clareza mental, a mensagem apresenta um terceiro sinal que costuma aparecer justamente quando, humanamente, já não resta nada. É uma força que não nasce do caráter, nem da motivação do momento, nem de uma emoção intensa. É uma coragem serena que se acende dentro da alma quando você está cansado, quando o medo te aperta ou quando a prova parece pesada demais. Não é a energia de quem se sente invencível, mas o impulso silencioso de quem, mesmo tremendo por dentro, segue em frente porque algo o sustenta. No texto, recorda-se que Santa Faustina passou por dias de esgotamento e de luta interior.
Fala de doença, de incompreensões, de fardos que a superavam e daquela tentação de desistir quando você sente que não aguenta mais. No entanto, segundo esta mensagem, nesses momentos aparecia em seu interior uma fortaleza que ela mesma reconhecia como alheia à sua própria vontade. Não se explicava por seus pensamentos nem por uma melhora das circunstâncias, mas por uma presença invisível que a levantava por dentro e lhe dava capacidade para perseverar. Propõe-se que aí se revela uma das formas mais discretas da ajuda do anjo da guarda. Nem sempre ele afasta a cruz, mas te ajuda a carregá-la sem se quebrar. O texto também conecta esta ideia com a Escritura, lembrando que até Jesus, no Getsêmani, foi fortalecido por um anjo. O sofrimento não desapareceu, mas o coração foi sustentado para atravessá-lo. E essa mesma lógica se aplica à vida espiritual. Quando você está alinhado com a vontade de Deus, e mesmo assim, a prova aperta, o céu nem sempre muda o cenário, mas muda o seu interior. Dá-lhe uma coragem que você não sabia que existia, uma firmeza que aparece sem explicação, como se uma mão invisível segurasse suas costas justamente quando você ia cair. E aqui entra a pergunta que te obriga a olhar para a sua própria história. Você já viveu algum momento em que continuou caminhando sem entender de onde tirou o valor? Você disse um sim difícil, resistiu a uma tentação, suportou uma dor e, ao olhar para trás, se perguntou como conseguiu. E se naquele instante você não estivesse sozinho, mas acompanhado por essa força silenciosa que a mensagem atribui ao seu anjo? O quarto sinal descrito na mensagem está profundamente unido aos anteriores, mas tem uma nuance diferente. Não se trata apenas de sentir paz ou de encontrar clareza, mas de experimentar como o medo que te paralisava de repente desaparece sem explicação. Não desaparece porque as circunstâncias mudam, nem porque você se convence de que tudo vai dar certo, mas porque algo dentro de você deixa de temer. É como se a alma lembrasse que é sustentada por um poder maior. Nesse momento, o medo não se transforma em imprudência nem em coragem temerária, mas em confiança. É a certeza interior de que, aconteça o que acontecer, você não está sozinho. O texto recorda que Santa Faustina teve episódios de profundo temor, especialmente quando devia comunicar mensagens que sabia que seriam questionadas. Sentia a pressão da obediência, o medo de errar e o fardo de ser incompreendida. Em meio a tudo isso, relata que, sem motivo aparente, seu coração se enchia de serenidade. Não era um ato de vontade, nem o fruto de uma reflexão. Era uma graça repentina. Essa ausência do medo não vinha de negar a realidade, mas de contemplá-la sob outra perspectiva, a da fé. Esta experiência, segundo a mensagem, não era exclusiva de Faustina. Na Bíblia, os anjos aparecem sempre acompanhados de uma frase que se repete como um eco: não tenhas medo. É o que o arcanjo Gabriel disse a Maria, o que o anjo disse a José em sonhos, o que ouviram os pastores em Belém, o que foi anunciado junto ao túmulo vazio de Cristo. Essa frase não é um consolo superficial, é uma transmissão de poder. Quando o anjo pronuncia essas palavras, o medo retrocede não porque tudo se resolva, mas porque a presença de Deus se torna real. A ausência do medo, quando é autêntica, não leva à imprudência. Não significa que você ignore os riscos ou que haja sem pensar. Pelo contrário, permite-lhe enfrentar tudo com serenidade. Onde antes você tremia, agora caminha. Onde antes duvidava, agora confia. Essa transformação silenciosa é, segundo Faustina, um sinal inequívoco da ação do seu anjo, que fortalece a alma com a confiança que vem do céu. E você, já sentiu alguma vez que, em uma situação que deveria ter te feito tremer, algo dentro de você permaneceu tranquilo? Notou como o medo cedia lugar a uma confiança inexplicável? Se foi assim, talvez não tenha sido coincidência. Talvez, naquele instante,
alguém do céu estivesse te lembrando que você não estava sozinho. A mensagem apresenta o quinto sinal, como algo que muitas pessoas chamam de coincidência, mas que, visto a partir da fé, começa a parecer providência. Não se trata de a vida se tornar perfeita, nem de os obstáculos desaparecerem, mas de notar que, quando você está alinhado com a vontade de Deus, certas peças começam a se encaixar sem que você tenha que manipular tudo. Uma porta se abre no momento certo. Uma conversa chega quando mais fazia falta. Uma oportunidade aparece sem que você a tenha perseguido com ansiedade. E o mais chamativo é que ocorre sem aquele desgaste interior de estar empurrando, controlando e temendo a cada passo. Segundo essa abordagem, Santa Faustina viveu muitas situações em que o caminho não foi fácil, mas nas quais via como Deus conduzia os acontecimentos de forma discreta. Às vezes, ela tinha uma missão concreta, um passo a dar, uma obediência a cumprir, e, no entanto, aparecia uma ajuda inesperada ou uma reviravolta que preparava o necessário para seguir adiante. O texto interpreta isso como uma confirmação silenciosa. Quando você caminha no lugar certo, o céu nem sempre evita a cruz para você, mas pode sim ordenar as circunstâncias para que você não se perca, para que chegue onde deve chegar. Aqui a mensagem insiste em uma diferença importante. Não é mágica, não é destino cego, não é esperar sentado para que tudo caia do céu. Fala-se de cooperação. Você faz o que lhe corresponde, mas sem obsessão, sem desespero, sem tentar controlar cada detalhe. E aí sugere-se que o anjo da guarda atua como um servidor da providência, movendo o que pode ser movido dentro da vontade de Deus, protegendo você de caminhos errados, abrindo-lhe pequenas saídas, guiando-o para encontros e decisões que sustentam sua vocação e sua vida espiritual. Também se adverte algo sutil. Quando tudo depende do seu controle, a ansiedade cresce e a alma seca. Em contrapartida, quando você confia e caminha com retidão, pode notar uma ordem que não nasce do seu esforço. Não significa ausência de luta, mas direção. Não significa comodidade, mas sentido. E esse sentido, segundo a mensagem, reconhece-se quando você olha para trás e compreende que certos detalhes não foram coincidência, mas passos colocados para que você não parasse. E agora, a pergunta que te obriga a revisar sua história. Você já viveu alguma vez uma cadeia de acontecimentos que se alinharam justamente quando você estava prestes a desistir? Sentiu que alguém estava te guiando através de portas que você não tinha conseguido abrir por conta própria? E se essas coincidências fossem, na verdade, sinais de que você estava trilhando o caminho correto? A mensagem apresenta o sexto sinal como uma mudança interior que, a princípio, pode desconcertar. Quando uma pessoa está alinhada com a vontade de Deus, ela não sente apenas paz ou clareza, também começa a perceber com mais força o que a afasta de Deus. Não é uma condenação constante nem um medo doentio, mas uma sensibilidade nova. Coisas que antes pareciam normais começam a pesar na consciência. Palavras, hábitos, atitudes, olhares, pequenas escolhas que antes eram deixadas passar agora, são sentidas como uma rachadura. E ao mesmo tempo, aparece outra realidade. Uma atração crescente pelo bom, pelo puro, pelo verdadeiro, como se o coração estivesse sendo educado por dentro. Segundo essa abordagem, Santa Faustina vivia com uma consciência muito refinada. E no texto, insiste-se que esse refinamento não era autoexigência vazia, mas um desejo profundo de agradar a Deus. À medida que avançava em sua missão, ela não se tornava mais orgulhosa, mas sim mais humilde, mais atenta, mais consciente de sua fragilidade. E esse detalhe é fundamental, porque a mensagem quer distinguir entre duas coisas que podem parecer semelhantes. Por um lado, está a sensibilidade espiritual que te aproxima de Deus. Por outro lado, estão os escrúpulos que te esmagam e te fazem viver no medo. A sensibilidade autêntica leva-te à confiança e à conversão.
Os escrúpulos levam-te à angústia e ao fechamento. Aqui se afirma que a ação do anjo da guarda é reconhecida porque não te arrasta ao desespero. Ele te corrige, mas com luz. Ele te desperta, mas sem te destruir. Ele te mostra o pecado não para te afundar, mas para te levantar. E, ao mesmo tempo, fortalece em você o desejo do bem. Por isso, quando você está trilhando o caminho correto, começa a sentir menos gosto pelo que te suja por dentro e mais fome pelo que te limpa. A oração deixa de ser uma obrigação e se torna necessidade. O perdão deixa de ser teoria e se torna urgente. A misericórdia deixa de ser uma palavra bonita e se torna uma decisão concreta. E então aparece um sinal que a mensagem considera muito revelador. Não apenas o que é ruim te dói, mas o que é santo também te atrai. Atrai-te confessar, reparar, pedir perdão, mudar de vida, fazer o bem em silêncio, não por medo do castigo, mas por amor, porque dentro de você cresce a consciência de que sua alma foi criada para algo mais elevado. E agora, a pergunta é pessoal e direta. Você notou em algum momento que certas coisas começaram a te incomodar por dentro, não porque alguém te julgasse, mas porque sua consciência se tornou mais viva? Sentiu uma atração nova pela oração, pela confissão, pela caridade, pelo bem, como se o coração estivesse sendo guiado suavemente em direção a Deus? E se esse movimento interior fosse um dos sinais de que seu anjo está confirmando o caminho para você? A mensagem apresenta o 7º sinal, como a confirmação final, a mais profunda e, ao mesmo tempo, a mais fácil de confundir se não for observada com atenção. Não é euforia, não é emoção forte, não é a alegria de quando tudo dá certo. É uma alegria interior silenciosa, uma espécie de serenidade luminosa que permanece mesmo quando a vida continua sendo dura. Segundo essa abordagem, quando você está alinhado com a vontade de Deus, a alma recebe uma alegria que não depende do resultado, porque nasce da certeza de estar no lugar certo, embora doa, embora custe, embora ninguém entenda. No texto recorda-se que Santa Faustina atravessou doenças, incompreensões e sofrimentos que não se resolveram de maneira mágica. E ainda assim, afirma-se que em meio a essas provas, ela podia experimentar uma alegria interior que não era da carne, mas do espírito. Não era um riso exterior, nem uma sensação superficial, mas uma confiança amorosa que sustentava o coração. A mensagem coloca assim: o céu nem sempre muda a cruz, mas muda a forma como a cruz pesa. E essa mudança se reconhece quando, apesar da luta, você não se apaga por dentro. Continua tendo esperança, continua tendo desejo de amar, continua tendo força para perdoar. Continua tendo a capacidade de olhar para Deus e dizer: aqui estou. Esta alegria silenciosa, segundo a mensagem, é um sinal do anjo, porque o inimigo pode provocar barulho, exaltação, inclusive entusiasmo passageiro. Mas não pode dar essa paz alegre que permanece. É uma alegria que não nega a dor, mas a atravessa. Não se baseia em ter tudo sob controle, mas em confiar. E aí se fecha o círculo com os sinais anteriores. A paz abre a porta, a clareza ordena, a força sustenta, o medo retrocede, a providência alinha os passos, a consciência torna-se mais refinada e, ao final, aparece esta alegria estável, como uma assinatura invisível que confirma o caminho. Por isso, a mensagem termina impulsionando você a uma decisão simples, mas real. Não fique apenas com a curiosidade. Olhe para a sua vida e pergunte-se quais sinais você viu. Pergunte-se se essa paz, essa clareza, essa coragem, esse desaparecimento do medo, essas coincidências providenciais, esse desejo maior de bem e essa alegria silenciosa apareceram na sua história. E se apareceram, o texto convida-o a não guardar isso como um segredo, mas a reconhecê-lo com humildade, como uma graça. Agora é sua vez. Escreva nos comentários qual dos 7 sinais você experimentou com mais força.
E se quiser que continuemos nos aprofundando nestes ensinamentos atribuídos a Santa Faustina, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Porque se o céu realmente está falando com você em silêncio, o pior que você poderia fazer é continuar vivendo como se não estivesse ouvindo.